Antes de falar dos comandos que lidam com os processos em execução, é importante você saber o conceito do PID, Process ID, ou identificação do processo. Cada processo em execução possui um número de identificação único. O primeiro processo, que pode ser o init ou o systemd, sempre terá o PID igual a 1. Para os demais processos, esse número é incrementado à medida que novos processos são executados. Um processo também tem um User ID e um Group ID, que vão corresponder a um ID de usuário e um ID de grupo existentes na máquina. Os processos precisam ser executados com os privilégios de uma conta de usuário e grupo associados a ele. Isso é importante porque assim o sistema pode determinar e gerenciar o acesso aos recursos a partir do usuário que é dono da execução de um determinado processo. Um outro conceito muito importante quando se fala de execução de processos é o processo PI. Nenhum processo é executado de forma independente dos outros. Todos os processos no sistema, com exceção do init e o systemd, possuem um processo PI. E caso o PI termine sua execução por algum erro ou algum sinal, antes do processo filho, o processo filho é então apadrinhado, adotado pelo init systemd. E o último conceito que eu quero falar, antes que a gente possa entrar nos comandos, é os sinais. Todos os processos são sensíveis aos sinais. Os sinais são utilizados pelo kernel, por outros processos ou por usuários para avisar um determinado processo sobre algum evento em particular. Eles funcionam como se fossem interrupções de software, que fazem com que os processos tomem alguma ação de acordo com o sinal recebido. O Linux possui pelo menos 35 sinais diferentes, mas para a prova e para ser um bom administrador de sistemas, é preciso que você guarde pelo menos esses 5 sinais. O primeiro sinal, que é SIG-UP ou UP, ele tem um valor igual a 1. Então, lá no comando kill ou killall, se você quiser dar um SIG-UP, você pode utilizar o menos SIG-UP ou menos 1. Esse sinal ele é utilizado quando você desconecta do terminal. Por exemplo, quando sua sessão SSH cai. Ele pode ser utilizado também para releitura dos arquivos de configuração, como se fosse um restart. O segundo sinal, SIGINIT, de valor 2, ele interrompe o processo. Ele é enviado, por exemplo, quando abortamos a execução de um programa apertando o Ctrl C. Outro sinal muito importante e muito utilizado é o SIGKILL, que tem um valor igual a 9. Ele termina o processo incondicionalmente, de forma abrupta e rápida. Ele pode deixar arquivos corrompidos dependendo do processo e dependendo do que o processo estiver fazendo. Então, ele deve ser usado quando o processo para de responder ou em emergências. O SIGTERM, de valor 15, ele é usado para terminar o processo de forma elegante, possibilitando que ele termine algo, salve o cachê e feche os arquivos abertos. Ele é o sinal padrão do kill e do kill-all. O SIGTSTP, de valor 20, ele paralisa a execução para continuar depois. Esse sinal nós enviamos quando utilizamos, por exemplo, o Ctrl Z, para depois colocarmos o processo em execução em segundo plano. Então vamos agora aos comandos que são utilizados para monitorar e gerenciar os processos. O primeiro comando para lidar com os processos é o comando PS. O PS ele vai mostrar os processos que estão em execução em determinado momento. Se eu der um PS sozinho, ele vai mostrar todos os processos ligados ao meu terminal e também ligados ao meu usuário, os processos que eu estou executando. Se eu der o PS-A, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar todos os processos que estão ou não ligados a um terminal, mas ainda vão estar ligados aqui
ao meu usuário. Eu posso utilizar o PSAU e aí ele vai mostrar mais informações sobre os processos, mas ainda ligados ao meu usuário. Então, ele vai mostrar aqui o PID ID, percentual de CPU, percentual de memória, vai mostrar aqui o terminal e vai mostrar aqui qual é o processo que está em execução. E aqui na primeira coluna, quem é o dono do processo. Bom, a versão mais comum de você utilizar o argumento para esse programa, né, o PS, é o AUX. Então, aqui ele vai mostrar, na realidade, todos os processos de todos os usuários, né, e também os detalhes aí desses processos, como quem é dono do processo, o PID ID, percentual de CPU, percentual de memória, o tempo de CPU e quem é o processo que está em execução, né? Uma outra versão de argumento que você pode utilizar é o "-ef", né? Ele também mostra algumas informações, mas no estilo mais Linux, né? Então, nós vamos ter aqui, de uma forma mais simplificada, o dono do processo, o PID ID dele, né? Nós vamos ter aqui o Parent ID, ou seja, quem que é o pai desse processo, né? E a gente pode ver aqui o systemd, que ele é o PID ID 1, e o Parent ID dele é 0, ou seja, ele é pai de todo mundo, não tem ninguém que é pai dele. E aí a gente vê quem que é o pai de cada um dos processos aí, e também o tempo de execução e qual é o processo que está rodando. Eu, naturalmente, prefiro a versão "-ef", do comando PS. Um outro jeito de você ver os processos em execução, né, bem bacana, é com o comando PS-tree. Então, ele vai utilizar a biblioteca de desenhar, né, para poder mostrar aí no seu terminal uma árvore de execução. Então, a gente tem naturalmente o systemd como PID 1, ele é pai de todo mundo, ele é o tronco principal dessa árvore, e aqui a gente tem vários galhos, né, e onde a gente tem os processos que estão em execução. Por exemplo, o comando PS-tree que eu dei, ele é filho do processo bash, que é filho do cliente SSHD, que é filho aqui do SSHD server, né, que vai estar, por sua vez, filho do systemd. Se eu matar esse processo aqui, todo esse galho vai ser derrubado, né, e eu vou ser expulso da máquina, porque na realidade eu matei todos os processos filhos aí. O PS-tree também tem uma versão interessante dele, que é o PS-tree-AP, que aí ele vai mostrar todos os processos, né, de todos os usuários, e ele vai mostrar também o PID ID desses processos. Então, a gente vê aqui o systemd com 1, né? A gente tem um servidor web Apache aqui rodando, então a gente tem um master do web, Apache, que é o pai desses processos filhos aqui. Então, o Apache está rodando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos filhos, e o Apache faz isso porque cada navegador que conecta no Apache, né, esse navegador ele é atrelado a um processo filho, e ele pode naturalmente responder com esse número de processos filhos a 7 conexões concorrentes, né? Se precisar, o Apache vai abrindo mais processos filhos até um número máximo definido lá no arquivo de configurações dele. Um outro comando muito interessante é o comando top, né? O top ele funciona como o gerenciador de tarefas lá do Windows, né? O Task Manager, e ele vai mostrar para a gente também os processos em execução. Ele vai mostrar aqui o número de tarefas que estão em execução, né? Quantas estão rodando em foreground em um determinado momento, é uma só. Vai mostrar aqui percentual de CPU, né? CPU de usuário, CPU de sistema. Vai mostrar aqui também memória total, memória livre, memória usada, buffer, cache, swap livre, swap usado. E você pode notar que ele vai fazendo um refresh da tela, né, a cada, se não me engano, deve estar 5 segundos.
e aí ele serve para eu poder acompanhar aí os processos que estão em execução, né? E naturalmente ele é capaz de mostrar para a gente, né, os processos que estão consumindo mais CPU, por exemplo, né? É interessante depois você dar uma olhadinha lá no man do top, porque ele tem alguns comandos, né, com letrinhas que você pode ir digitando nele, né, essas letras para ele alterar a ordem aí de exibição dos processos que estão em execução, né? Então você pode alterar aí a ordem disso utilizando essas letras. Mas isso não é bem o escopo da prova, é interessante você saber por saber. E por último, ainda falando de processos, é importante a gente falar de memória. Então, o Linux tem um comando que é o free. O free vai mostrar a memória total do computador, né? A memória utilizada, a memória livre, a memória compartilhada, a memória em buffer, cachê e a memória disponível. E ele também pode mostrar informações de swap. Então, o que é o swap? É um espaço em disco, pode ser uma partição, geralmente no Linux é uma partição, ou um arquivo que é utilizado para troca de páginas de memória. Então, quando a sua memória RAM livre acaba, né, o sistema começa a tirar coisas que estão na memória RAM para botar nesse espaço de swap. Swap significa troca. E ali ele grava alguma coisa no disco para poder liberar a memória RAM para ele continuar a processar as coisas que ele precisa. Então, se a sua máquina tiver com falta de memória, vai começar a usar o swap. O swap usa disco nessa troca de paginação de blocos de memória entre memória RAM e disco é lenta, né? Então a sua máquina vai ficar lenta. E se você está utilizando muito swap, é um forte indicativo de que você precisa adicionar mais memória RAM. Vamos utilizar aqui o free-m, né, que ele vai trazer uma indicação melhor para a gente do uso de memória em megabytes, então fica mais fácil de ler. Então aqui essa máquina ela tem 1.8 gigabytes, né? Seria ali 1834 megabytes. Eu poderia também utilizar aqui a opção "-g", né, para mostrar em gigabytes, só que ele vai arredondar, né? Isso não vai ficar útil para a gente poder utilizar. "-m" já nos serve bastante. Desses 1.8 GB de memória, 400 MB ele usou. Tem 807 MB de memória livre. 1 MB de memória compartilhada, ou seja, uma memória utilizada aí pelo sistema para poder fazer troca de informações de memória compartilhada, ou seja, os programas eles podem trocar informações entre si e isso é feito nesse espaço de memória compartilhada. Buffer e cachê, né, são pedaços de memória que o sistema inteligentemente já carrega na memória para que alguma coisa que você precise já fique disponível de pronto, né? E de memória disponível nós temos aí 1.2 GB de memória disponível. E essa máquina ela tem 2 GB, né, aproximadamente ali 2 GB de memória swap, onde eu tenho nada usado, então significa que a minha máquina está com uma utilização boa de memória, né? Ela não está com um gargalo de memória. Então o comando free pode ser utilizado para você ver aí o tanto de memória livre disponível e usada que você tem e também de swap. Nem sempre, né, as distribuições habilitam o swap, né? Isso pode ser habilitado ou não, né? E às vezes não é habilitado. Em máquinas virtuais, principalmente na Amazon, por exemplo, não se habilita swap como padrão, mas pode ser feito sem problema algum. Então isso é tudo que você precisa saber em termos de gerenciamento de processos e memória para esta prova da LPI do Linux.